Vamos lá, pessoal, aqui quem falou é o professor João Alexandre e vamos resolver mais uma questãozinha do Enem 2024. Acompanha aqui comigo. Como de costume, a gente vai começar lendo o enunciado da questão. O enunciado, o comando diz o seguinte: a compra será realizada na loja? Dá para concluir nada. Então vamos ver a questão, ver o que ela fala. Uma sala com piso no formato retangular com lados de medidas 3 metros e 6 metros. Tá aqui tua sala, ó, 3 metros e 6 metros, certo? Será dividido em dois ambientes. Para isso, serão utilizadas colunas em formato cilíndrico, dispostas perpendicularmente ao piso e representadas na figura pelos círculos de cor azul. Então, você vai usar esses cilindros para estruturar a tua sala. Ele vai servir como colunas, certo? Os centros desses círculos estarão sobre uma reta paralela aos lados de menor medida do piso da sala. Os vãos entre duas colunas e entre uma coluna e a parede não poderão ser superiores a 15 centímetros. O que ele está dizendo? O espaço entre parede e o espaço entre coluna e coluna não pode passar de 15 centímetros. Beleza? Vamos lá. Para efetuar a compra dessas colunas, foram feitos orçamentos com base em dados fornecidos por 5 lojas. Está aqui, ó, cada loja, o raio desse teu cilindro, que vai fazer a estrutura, e o preço por cada unidade, por cada cilindro. A compra será realizada na loja cujo orçamento resulte no menor valor total possível. Então a gente quer ir na loja mais barata. Pessoal, acompanha aqui comigo o meu raciocínio. Quando a gente tem um cilindro visto de cima, a gente vai ver só um círculo. Beleza? Só que nesse caso a gente vai considerar apenas o raio do círculo, ó. A gente vai preencher toda essa lateral da sala, esses 3 metros, esses 300 centímetros, beleza? Para preencher esses 300 centímetros, visto de cima, a gente deve considerar o cilindro de ponta a ponta. Então a gente não vai considerar o raio, vai considerar o diâmetro do nosso cilindro, beleza? Como ele deu o raio, é fácil calcular o diâmetro. Lembra, o diâmetro é o dobro do raio. Então, se raio 5, diâmetro 10. Raio 10, diâmetro 20. Raio 12, diâmetro 24. Raio 15, diâmetro 30 e raio 20, diâmetro 40. Beleza? Agora vamos para mais uma informação importante que ele deu, que é que os vãos não poderão ter um espaço superior a 15 centímetros. Beleza? Aqui a gente vai começar considerando o pior caso possível, que é que esses espaços são de 15 centímetros. Aí passou de 15 e deu problema. Mas a gente vai considerar o pior cenário, que esse espaço é de exatamente 15 centímetros. Acompanha aqui comigo. Para começar, esse espaço aqui, ó, que eu estou marcando que é entre a parede e o teu primeiro pilar, a gente vai considerar que ele tem 15 centímetros. Depois, professor, depois desse espaço sem nada, a gente vai ter nosso primeiro cilindro. Então, a distância desse cilindro, a gente não vai medir o raio. A gente vai medir o diâmetro, de ponta a ponta. Então, a gente tem 15 centímetros e o diâmetro. Depois disso, professor, ó, mais um espaço em vão. Espaço em vão, a gente vai considerar que eles têm 15 centímetros, sempre pensando no pior cenário. Depois, professor, um cilindro, a gente considerando ele de ponta a ponta. Então, a gente vai ter o diâmetro. Depois, 15 centímetros. Depois, professor, o diâmetro. Isso se repete. Chegando aqui no final, pessoal, a gente tem, ó, um espaço, 15 centímetros. Depois, um cilindro, o diâmetro. Depois, um espaço, 15 centímetros. E, por final, um diâmetro. Então, vocês percebem que a gente tem um padrão. Que padrão é esse, professor? A gente tem 15 centímetros mais o diâmetro. Aí você diz, professor, beleza, parou no diâmetro, então a gente parou aqui, ó, no nosso último cilindro. E esse espaçozinho que está sobrando aqui em cima? Isso daí a gente vai fazer uma divisão, a gente vai dividir esses 300 centímetros da lateral dessa nossa sala, esses 300 centímetros de largura, por 15 mais o diâmetro, certo? E aí, se o resto dessa divisão for maior que 15, aí a gente acrescenta mais um cilindro. Para preencher esse espaço, que se a gente acrescentar, ó, no final tá sobrando mais do que 15. Botou um cilindro a mais lá no meio, vai diminuir todos os espaços, certo? Se o espaço que sobrar lá no final for menor que 15, morreu, tchau e benção, a gente corre para o abraço. Mas se ele for maior do que 15, aí a gente vai ter que acrescentar um cilindro a mais, que aí vai diminuir todos os espaços e todos vão ficar consequentemente menores do que 15, beleza? Então vamos lá. Para a loja do tipo 1. A divisão vai ficar como? Os 300 centímetros de largura dividido, ó, por 15 centímetros mais 10, que é o diâmetro da loja 1. 15 mais 10, 25. Agora é fazer divisão, pessoal. Que número da tabuada do 25 chega mais perto de 30? 25 vezes 1. 25 vezes 1, subtrai 25. 30 menos 25, 5.
desce o zero. 50 dividido para 25, pessoal. Que número da tabuada do 25 chega mais perto de 50? 2. 2 vezes 25, 50. 50 menos 50, zerou. Tá vendo que não sobrou nenhum espaço lá no final? Então, na loja do tipo 1, a gente vai usar exatamente 12 cilindros. E 12 vezes 60, professor. Que o preço por unidade é R$60. Como a gente tem 12, 12 vezes 60 a gente descobre quanto a gente gastaria na primeira loja. 12 vezes 60, pessoal. 10 vezes 60, pessoal, dá 600. 2 vezes 60, 120. 600 mais 120, R$720, beleza? Vamos para a loja do tipo 2, galera. Loja do tipo 2, o diâmetro é 20. Então vai ficar os 300 centímetros de largura dividido por 15 centímetros, que é o espaço entre uma parede e um pilar, o espaço entre dois pilares que a gente conversou, mais o diâmetro. Diâmetro, 20. 15 mais 20, 35. Aí agora, vamos para a tabuada do 35. Que número da tabuada 35 chega mais perto de 300? Ó? 35 vezes 1, 35. Vezes 2, 70. 105, 140. 175, 210. 245, 280. Se botar mais um, a gente chega em 315. Passou. Então, aí vai ficar com 8. Que 8 vezes 35, 280. 300 menos 280, pessoal, resta o 20. Lembra o que eu te falei? Que o espaço não pode ser superior a 15 centímetros. Ele tem que ser menor ou igual do que 15. Não pode passar de 15. Nesse caso, e lembra que esse resto é o espaço que sobrou aqui, ó, entre o último pilar e essa parede daqui de cima. Como o espaço é de 20 centímetros, maior do que o que a gente pode deixar, o que a gente faz? Lembra que eu te disse? A gente vai adicionar mais um pilar, que aí vai diminuir o espaço entre todo mundo. E aí, nesse final, o espaço que vai sobrar é bem pequenininho, porque a gente acrescentou mais um pilar, beleza? Então, a gente não vai trabalhar com 8 pilares. Nesse caso, a gente vai estar com 8 mais 1, com 9 pilares, beleza? E, pessoal, 9 vezes 70 dá o bom e velho 630. E aqui a gente elimina a primeira loja, que ele quer o menor valor possível. Vamos para a loja 3. Agora é só seguir a manha, pessoal. 300 dividido por 15 mais o diâmetro. 15 mais 24, 39. Aí agora, pessoal, que número da tabuada do 39 você chega mais perto de 300? Se fosse 40, pessoal, 40, ó, 40 vezes 1, 40. Vezes 2, 80, 120, 160, 200. 240, 280. 40 vezes 7, 280. Só que a gente não está com 40, a gente está com 39. Então, subtrai 7. 280 menos 7, 273, certo? 39 vezes 7, 273. Aí aqui, 300 menos 273, o bom e velho, 27. Aí aqui é o mesmo problema da questão de cima. A gente está com 27 centímetros sobrando e a gente só pode deixar 15. Então, o que a gente faz? Adiciona um pilar a mais, que aí diminui esses espaços, certo? Então, 7 mais 1, pessoal, 8 pilares. Cada pilar custa 75, 8 vezes 75. Vamos lá, ó. 75 vezes 2, 150. 150 mais 150, 300. Mais 150, 450. Mais 150, 600 reais. Então, aqui, ó, já tá melhor do que a loja 2. Loja 2 também, ó, já vai. Vamos lá para a loja 4 agora, pessoal. Mesmo esquema, a gente quer dividir os 300 centímetros dividido por 15 mais o diâmetro. Do caso da loja 4, o diâmetro é 30. 15 mais 30, 45. Agora, pessoal, que número da tabuada do 45 chega mais perto de 300? Vamos lá, ó. 45 vezes 1, 45. Vezes 2, 90. Vezes 3, 135. Vezes 4, 180. Vezes 5, 225. 225 mais 45. 225 mais 45, pessoal, 270. Vezes 7, passaria. A gente ficaria com 315, certo? Então, vamos lá. Vezes 6, e aí a gente tem o bom e velho, 270. Pessoal, 300 menos 270, 30. Então, a gente vai colocar e vão sobrar 30 centímetros. E aí é aquele esquema das outras. Sobrou mais do que 15... a gente acrescenta um pilar, que aí vai diminuir o espaço entre todo mundo.
Você diz, professor, mas aí sobrou 30, é o dobro de 15, não seria para acrescentar dois pilares? Cuidado, porque você tá aqui, ó, pensa aqui comigo, você tá lá no final da sala, você tem um pilar e sobraram ainda 30 centímetros. Nesses 30 centímetros que sobraram, pessoal, você vai acrescentar um pilar, beleza? Acrescentou um pilar. Lembra que esses espaçamentos, eles vão ser distribuídos no restante. Aqui eu só estou generalizando, tá bom? Então os outros que são 15 vão diminuir para ficar todo mundo no mesmo tamanho, ficar um negócio bonitinho. Aí vamos lá. Só esse pilar que você está acrescentando já tem 30 centímetros, galera. Então, pô, aí você diz, professor, então não tem nenhum espaço entre os outros? Não, porque cada um dos outros não tinha 15 centímetros entre eles. Aí, entre esses últimos finais aqui, ó, vai ter esse de 30, vai vir um espaço para cá e vai vir um espaço entre esse e a parede também, para ficar um negócio bonitinho, ficar um negócio harmônico. Beleza? Então a gente acrescenta um pilar já é o suficiente. Não pensa que por ser 30, o dobro de 15 você tem que acrescentar dois. Não, só um já é o suficiente. Aí esse espaço que falta entre um pilar e outro, e entre o pilar e a parede, a gente tira dos outros. Os outros não são um espaço de 15, a gente diminui para ter esse espaço no final. Beleza? Então vamos lá. A gente teria 6 pilares, só que como está passando de 15, acrescenta 1. 6 mais 1, 7. 7 vezes 90, pessoal, o bom e velho, 630. E agora, para finalizar, vamos fazer o orçamento da loja 5. Na loja 5, mesmo esquema, ó, os 300 centímetros dividido por 15 mais o diâmetro. O diâmetro nesse caso é 40, então 300 dividido para 55. Aí agora é se perguntar, que número da tabuada do 55 chega mais perto de 300? Vamos lá, ó. 55 vezes 1, 55. Vezes 2, 110. Vezes 3, 165. Vezes 4, 220. Vezes 5, 275. Botar mais um vai passar. Então vamos lá, ó. 55 vezes 5, 275. 300 menos 275, sobrou 25. Como passou de 15, acrescenta mais um pilar. Então, ao invés de trabalhar com 5 pilares, a gente vai trabalhar com 6. E 6 vezes 120, pessoal. 5 vezes 120, 600. Mais 120, 720. Então, quem ficou mais barato? A 720 não é, que a gente tem um pequenininho aqui de 600. 630 também não é. O mais barato, R$ 600. A boa e velha loja 3. Agora eu lembro a vocês que na descrição e no comentário fixado tem um link para o nosso curso completo para te ajudar nessa sua preparação para o Enem. Então é isso. Como diria minha ex, terminamos.